Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade. Eu, particularmente falando, sou muito grato pela oportunidade que os amigos espirituais nos oferecem e principalmente vocês, meus irmãos de Japeri. A oportunidade que me dão de estarmos juntos para falarmos de Jesus, o que para mim é certamente muito importante. Agradeço esses momentos, todas essas quartas-feiras que passamos juntos há mais de um ano já. Agradeço então essa grande oportunidade de rever meus conceitos, de fortalecer nossas convicções, oportunidade verdadeiramente de nós nos debruçarmos do Evangelho de Jesus. Somos gratos a Jesus, naturalmente, por estarmos reencarnados nesse momento tão delicado que a humanidade inteira está passando, em especial, como eu sempre digo, nós brasileiros. Agradecemos porque, como também diz uma frase popular, o soldado no quartel quer trabalho. Não à toa estamos reencarnados nesse momento tão difícil. Talvez estejamos aqui para falarmos de Jesus e de esperança, tentarmos diminuir a dor dos que sofrem. Talvez nós não tenhamos condições de levar ar, de levar oxigênio nos leitos hospitalares, mas vamos levar a palavra amiga, vamos levar a nossa oração sincera, nossas energias mais positivas de ternura. Vamos lembrar daqueles que estão próximos de nós. Vivemos verdadeiramente momentos muito difíceis e não à toa estamos reencarnados nesse momento. As pessoas andam pela rua desesperançosas. As pessoas andam sem ter noção da realidade do que verdadeiramente acontece. Isso porque as nossas fontes de informação, todas elas sem exceção, se encontram muito questionáveis. Alguns se alimentam só de uma fonte, outros não se alimentam de fonte nenhuma. E assim vemos pessoas repletas de razão sem razão nenhuma. Então nós encontramos essas pessoas, algumas odiosas, outras desesperançosas, outras desesperadas. As pessoas estão aí repletas de todos os sentimentos que nos causam verdadeiramente algum tipo de adoecimento mental, que nos tiram do equilíbrio. E nós? Não à toa estamos reencarnados nesse momento tão delicado. Jesus conta conosco. Agradecemos verdadeiramente essa oportunidade. Há quantos anos nos preparamos para isso? Há quantos anos, meus irmãos, nós nos reuníamos na instituição para falar da caridade, para falarmos de Jesus, para falarmos de fraternidade, esperança e, naturalmente, de trabalho. Caridade não existe na teoria. Caridade é ação. Caridade é ação, então, naturalmente, que nós já passamos muito tempo nos preparando para esses momentos e nós vamos encontrar exatamente a nossa posição de servir. Alguns de nós poderão servir em família, outros poderão servir através das mensagens amigas, mensagens de esperança, de fraternidade, da oração. Todos nós, meus irmãos, todos nós, como uma única família, estamos passando esse momento de muito trabalho, graças a Deus. E repito, um trabalho que todos nós aguardávamos já há muito tempo e essa oportunidade, enfim, nos foi dada para que nós pudéssemos verdadeiramente fazer alguma coisa por nós, por nossas famílias, pela humanidade. Nós que somos conhecedores da realidade espírita, nós temos um compromisso ainda maior relembrando Jesus, quando ele nos diz que muito é cobrado a quem muito foi dado. Agora é a hora do nosso testemunho de fé, nosso testemunho das nossas convicções, a certeza que temos da imortalidade da alma e que o caminho é a caridade, o caminho é o amor, e nada de verdadeiro ou essencial há de nos faltar, a não ser que nós tenhamos verdadeiramente necessidade de passarmos por determinadas situações que estão no nosso planejamento reencarnatório. Meus irmãos, somos convocados ao serviço da esperança, da fraternidade. Enquanto nós esbarrarmos com os desesperados, vamos levar o nosso afeto, nossa mensagem de esperança. Jesus está no leme da embarcação e qualquer desespero nesse momento mostra desconfiança em Jesus. Temos certeza que nenhum de nós desconfiamos, então vamos acreditar que vai tudo melhorar na hora certa. Pode ser que não seja amanhã, pode não ser que não seja no próximo ano, mas vai melhorar. Ficaremos com dificuldades o tempo necessário. Virão diversas formas de dificuldades. Hoje nós atravessamos dificuldades econômicas, dificuldades sanitárias. Pode ser que outras ainda venham. Mas
Passaremos, venceremos, temos certeza disso. Quem é que conhece a doutrina espírita que não tem essa certeza, pelo amor de Deus? Então, como nós sempre fazemos, começamos o nosso estudo agradecendo a Jesus por essa grande oportunidade que é dada não só para nós, mas para todos os nossos irmãos em humanidade. Para nós nos é dada a oportunidade de servir, a oportunidade de mostrarmos nossa fé, nossa resignação. E para toda a humanidade, mesmo para aqueles que desconhecem essas verdades, para todos é dada uma grande oportunidade de crescimento de alguma forma e que nós saibamos aproveitá-las naturalmente. Agradecemos a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Francisco de Assis, patrono da nossa instituição. Temos a certeza que todos eles estão conosco, sabe por quê? Meus irmãos, para que servem? Para que servem as virtudes? Para que serve a caridade? São medalhas? Será que quando nós desencarnamos, após termos dedicado uma vida inteira à caridade, ao chegarmos no mundo espiritual nos é dada uma medalha, um título? Para que servem as virtudes? É uma pergunta que eu faço para todos nós para começarmos nossos estudos dessa noite. Para que servem as virtudes? Virtudes não são medalhas. Virtudes pressupõem trabalho. Os espíritos mais virtuosos, naturalmente, que eles não se encontram no céu da ociosidade, cantando vantagem. Eles não se encontram em nenhum trono, olhando as dificuldades lá de cima. Se são verdadeiramente virtuosos, se são verdadeiramente iluminados pela caridade, eles certamente não estão em nenhum paraíso da ociosidade. Onde estão esses espíritos? Estão aqui entre nós, e é natural que seja assim. Onde se encontra Francisco de Assis? Onde se encontram todos esses nossos irmãos que nos inspiram, que nos auxiliam? Se encontram entre nós, porque aqui é onde existe o desesperado, o enfermo da alma. É aqui onde existe o desgraçado de toda a ordem. Esses espíritos, então, virtuosos que são, é natural nós imaginarmos que eles estão aqui entre nós. E para que nós possamos colaborar com a atividade deles, é natural que nós estejamos bem também, que nós consigamos sintonizar. Para isso é necessário que nós sejamos otimistas, positivos, esperançosos, na certeza de que é Jesus quem está no leme dessa embarcação. E sempre foi. Quando nós fazemos uma reflexão sobre a literatura espírita, nós observamos que nós já há muito somos preparados para esses momentos. Todos nós, em cada página, em cada linha, nós somos convidados exatamente para esses momentos que ora nós atravessamos. Não vamos esmorecer na luta. Não é lícito nós desanimarmos nesse momento. Não, pelo amor de Deus. Então esses irmãos espirituais contam conosco para que nós possamos levar mensagem de esperança. Vamos orar para os nossos governantes, para os membros do judiciário, para essas pessoas que carregam nas costas um peso muito grande, do qual eles terão que responder naturalmente. Todos eles, todos os nossos administradores públicos, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, todos eles responderão pelo bem que não o fizeram, mas tiveram a oportunidade de fazer, pelas atitudes egóicas, pelas atitudes que, em detrimento de toda a população, beneficiam um grupo pequeno de pessoas. Responderão. Então não adianta nada nós sentirmos remorsos, mágoa, raiva, tudo isso que só nos faz mal. Essas pessoas responderão, assim como nós responderemos também. Pelas nossas atitudes, todos nós responderemos. Então, que as nossas vibrações para os nossos dirigentes sejam vibrações de fraternidade, de esperança. Não podemos esquecer que quem está no leme dessa embarcação é Jesus. Por mais que nós não concordemos com algumas atitudes, com algumas formas de se fazer política, por mais que nós não concordemos com algumas falas, com algumas atitudes que contrariam os princípios científicos, cientistas, postagens científicas, publicações científicas verdadeiramente seguras, por mais que nós vejamos isso, oremos, é Jesus quem está nessa embarcação, ao leme dessa embarcação. E esses irmãos estão aí onde estão porque são necessários. Se não fossem necessários, não estariam. Então, meus irmãos, vamos vibrar positividade. Lembremos todos nós dos exemplos de Jesus. Quando Pilatos lhe pergunta o que é verdade, e Jesus faz o silêncio. Era o silêncio da caridade. Era o silêncio da certeza de que ele sabia que Pilatos não teria condições de suportar essa realidade, de suportar essa verdade. Então Jesus permanece em silêncio.
a manifestação da caridade moral, que nós saibamos silenciar também quando os mais ignorantes falam, aqueles mais ignorantes que se mantêm impermeáveis, que não querem ouvir informações ou opiniões contrárias, que nós saibamos silenciar, ante as ofensas, que nós saibamos silenciar ante a animosidade, o ódio, que nós saibamos silenciar e que nós saibamos muito mais importante do que apenas silenciar, que nós saibamos compreender. Que nós saibamos compreender e ouvir, na certeza de que são momentos, e num determinado momento todos nós despertaremos para a realidade, para a verdadeira realidade da vida, a necessidade nossa, de todos nós, de entendermos que isso aqui é apenas um educandário, que ora nós estamos matriculados, estamos aqui temporariamente em diversas oportunidades, para que nós possamos vencermos-nos. Existem aqueles irmãos, como nós conhecemos ao longo da história, que lograram verdadeiramente vencerem-se. Outros, como nós, ainda pelejamos, tropeçamos, ainda nos encontramos nessa luta contra nós mesmos, mas que nós saibamos vencermos-nos na hora do revide, na hora que encontrarmos nossos irmãos em dificuldades para conosco mesmo. Meus irmãos, eu gostaria de começar o nosso estudo relembrando uma crônica, uma crônica do espírito Humberto de Campos. Ele, segundo Humberto de Campos, existia uma família que morava num desses interiores, numa dessas regiões rurais. E essa família era toda ela devota de Santo Antônio. Santo Antônio é um santo católico, é muito comum em Portugal, e nós, naturalmente, brasileiros, herdamos essa devoção, então existem muitos brasileiros que são devotos de Santo Antônio. E essa família então era devota de Santo Antônio, e eles ficavam todos os dias orando, rezando, pedindo a Santo Antônio que melhorasse a vida deles, tendo em vista que eles viviam com alguma dificuldade, eles viviam no limite das posses materiais, eles viviam ali basicamente tendo somente o necessário. Relata o nosso espírito amigo Humberto de Campos que Santo Antônio então ouviu as preces dessa família e resolveu fazer uma visita. Gente, gostaria só de lembrar que é uma crônica, tá? Não necessariamente isso aconteceu. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Então, Santo Antônio desce das paragens espirituais superiores onde ele se encontrava e vem à Terra. E ele vai exatamente conhecer essa família que pedia o seu auxílio. E ele resolve então estudar a família para saber de que forma ele poderia ajudá-los. Então ele descobre o seguinte, que aquela família, ela vivia em torno de uma pobre vaquinha. Mas era uma vaquinha tão generosa, que dava tanta quantidade de leite, que eles conseguiam converter esse leite em queijos. Eles conseguiam vender boa parte dessa produção de leite. E com isso eles conseguiam viver do mínimo, o mínimo da sua subsistência, o mínimo para que pudesse comprar alimentos, alguma roupa. Então eles sobreviviam apenas daquela vaquinha muito generosa. Santo Antônio estudou aquela família, o casal, os filhos, e teve uma ideia. Ele empurrou a vaquinha de um precipício. E a vaquinha desencarnou naturalmente. E Santo Antônio, após ter feito isso, então ele volta para as regiões superiores do mundo espiritual. Gente, lembrando, é só uma crônica. A família, então, quando descobre que perdeu a vaquinha, fica desesperada. Um ano mais tarde, Santo Antônio resolve voltar à Terra para ver exatamente como é que estava aquela vaquinha. E quando ele chega na Terra, como estava a vaquinha, não. A vaquinha tinha desencarnado, como estava a família. Quando ele chega à casa daquela família, ele descobre que todos ali haviam prosperado. Aqueles que não arrumavam emprego dedicaram-se um pouco mais, inventaram, criaram, eles se esforçaram para fazer outras atividades, para melhorar seus conhecimentos, e todos eles de alguma forma haviam prosperado. E a pergunta que eu faço é, e nossas vaquinhas? As nossas vaquinhas são aquelas coisas que nos mantêm estacionados, acomodados. Naturalmente que, pelo amor de Deus, eu repito, não é para nós imaginarmos Santo Antônio empurrando a vaquinha de ninguém, mas é porque a vida é assim. De vez por outra, nós estamos por cima, e quando menos esperamos, a roda da vida gira e estamos por baixo, e é natural que seja assim, porque isso é cíclico.
Tudo isso é cíclico naturalmente, então as dificuldades vêm e vão. E nesse momento nós estamos sendo assaltados por inúmeras dificuldades, como se alguém tivesse empurrado a nossa vaquinha. Naturalmente que isso é um convite para nós refletirmos nas inúmeras possibilidades e mais, para nós refletirmos na fraternidade. De repente nós que temos um pouco mais de condições de ajudar, podemos de repente nesse momento suprir algumas necessidades. Quem de nós não pode ceder um pouco do que possui, ceder um pouco do que possui para aqueles que mais necessitam, lembrando que tudo isso é temporário. Todos nós já passamos por dificuldades muito maiores. Quando nós olhamos, por exemplo, os indicadores econômicos do Brasil, nós já passamos por dificuldades bem recentemente, nós já passamos por dificuldades econômicas muito grandes. Eu lembro da minha infância. Eu que nasci nos anos 70, eu lembro da dificuldade que a minha família tinha, por exemplo, de comprar carne no mercado. Eu lembro da dificuldade que nós tínhamos em relação à inflação. E algumas vezes os preços subiam três vezes no mesmo dia. As máquinas que remarcavam preços, elas não paravam, era símbolo de determinados governos. Eu lembro, por exemplo, que vez por outra o óleo desaparecia, a carne desaparecia, os ovos desapareciam. Então, crises econômicas nós já passamos inúmeras. E é natural que de vez por outra isso nos assalte, principalmente num mundo como nós vivemos, num país onde se encontram tantos espíritos em provas, reencarnados com as suas dificuldades. É natural que isso aconteça num mundo de provas e expiações e num país como o nosso. Então, meus irmãos, vamos ter esperança, porque esses momentos difíceis passam. Nesse momento nós perdemos nossa vaquinha, e perder a nossa vaquinha é um convite para que nós possamos, algumas vezes, quem sabe, ampliar nossos horizontes, mudar algumas coisas e auxiliar naturalmente. É um convite para que todos nós possamos auxiliar nossos irmãos. Estamos passando aí a marca das 2.000 mortes diárias. São tantas as pessoas que estão, são tantas as famílias que foram assaltadas nesse momento. Não só daquelas pessoas que questionaram a epidemia, mas pessoas que se preservaram, mas infelizmente tinham um vizinho, tinham um colega que não quis se preservar e foram afetadas naturalmente. São tantas as famílias que estão em sofrimento. Aqui na cidade do interior é mais fácil nós nos conhecermos uns aos outros. Eu que sou da cidade de Vassoura, nós estamos assistindo a dor dessas famílias muito próximas de nós, por sermos de uma cidade muito pequena, a dor das famílias que perdem filhos, netos, avós, pais, alguns jovens. É uma realidade muito dolorida, mas é necessário, porque se não fosse, nós não passaríamos por isso. Que nós saibamos levar a mensagem da esperança, sem ódio, sem rancor, sem vitimização, que nós saibamos falar para essas pessoas: calma, vai passar, porque passa. Se nós fizermos uma reflexão de todas as dificuldades, de todas as vezes que nós já passamos por dificuldades, principalmente alguns de nós, como eu, que já passamos dos 40 anos, outros um pouco mais, vão se lembrar quantas dificuldades nós já passamos, que nós não críamos, inclusive, que iríamos passar e passamos. Hoje a gente até fala delas rindo. A gente fala disso rindo. Então, meus irmãos, estamos atravessando só mais um momento de oportunidade, um momento de prova, que nós espíritas conhecemos como um momento de oportunidade. Oportunidade para nós levarmos esperança, para nós levarmos caridade, a caridade moral. A caridade material, naturalmente, que é muito importante, que é necessária, porque ninguém sobrevive sem o pão, sem a água, sem o remédio, sem o teto, mas para nós levarmos também algum tipo de conforto caritativo, a exemplo de Jesus, que cuidava do ser humano no seu holos, na sua totalidade. Ao mesmo tempo que ele multiplicava os pães espirituais, ele também multiplicou os pães e os peixes para atender às necessidades físicas. Ao mesmo tempo que ele falava com as entidades celestes no alto do Tabor, ao pé da montanha tínhamos nós, os desesperados do mundo, que ele atendia da mesma forma. Da mesma forma que Jesus cuidava dos endemoniados e aqueles que possuíam chagas na alma, ele também curava os leprosos, limpava a pele dos leprosos. Ele também trazia luz aos olhos apagados. Ele também curava
as nossas dificuldades físicas. Jesus veio para cuidar do homem na sua totalidade. E nós que nos candidatamos a sermos seus discípulos, saibamos compreender as coisas do mundo e separarmos muito bem tudo isso, como Jesus nos recomendou. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. César representa as coisas do mundo. Se nós não temos como mudar as coisas do mundo, o nosso ódio, o nosso rancor, nada disso vai colaborar. Vamos colaborar com esperança, com fraternidade. Nós já temos notícias de que esses espíritos, conforme está nas obras espíritas, no momento da transição planetária, esses espíritos já estão reencarnando, já estão entre nós, espíritos mais adiantados. Esses que vão verdadeiramente auxiliar, alavancar o progresso do mundo e que talvez possam encontrar em nós espelho, possam encontrar nos nossos exemplos o caminho que eles precisam, para que eles possam se iniciar. Olha que alegria! São tantos os espíritos, nos informam grandes médiuns da atualidade e também do passado, nos informam que nesse momento grandes personagens iriam reencarnar. E onde é que estão eles? Olhemos para as nossas crianças. Olhemos para as nossas crianças. Olhemos para aqueles que estão à nossa volta, para as escolas, para os educandários, que nós possamos reconhecer entre esses personagens aqueles que vieram para mudar o mundo, esses espíritos que todos nós aguardamos e que possam encontrar em nós o espelho daquilo que é virtuoso, que nós possamos demonstrar através dos nossos exemplos as virtudes cristãs que há muito tempo nós estudamos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.